Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito dessa queda forte que houve na presente data no Ibovespa, mais de 2%, mesmo com a queda da taxa Selic, que acabou caindo 0,5% para 12,75% ao ano. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, além do Ibovespa, Petrobras caiu 1,5%, Vale caiu quase 3, 2,6%, na linha com a queda do Ibovespa praticamente. Você teve Eletrobras caindo 3,24%. Varejo, então, que poderia ser surpreendente, caiu 6,75%, mesmo com queda nos juros. Fluxo estrangeiro já vem sendo negativo nos últimos pregões. Nesse pregão, então, foi extremamente negativo. O EWZ, por exemplo, teve inclusive esse gap enorme aqui de queda, que é justamente um ETF que tenta replicar algo próximo do Ibovespa nos Estados Unidos. ADRs da Vale caíram 3,81%, o dólar acabou subindo, ADRs da Eletrobras caindo 4,45%. E um primeiro ponto que acabou gerando toda essa queda é o fato de que o cupom frustrou um pouco as expectativas do mercado em relação aos ritmos de cortes na taxa Selic. Segundo o comunicado do Copom, em se confirmando o cenário esperado, principalmente de política fiscal, os membros do comitê antevêm uma redução da mesma magnitude nas próximas reuniões, ou seja, 0,5%, o que deve fazer a taxa fechar no ano, caso nas duas próximas reuniões isso se confirme, fechar então a 11,75%. O mercado esperava uma taxa um pouco menor, 11,5%, talvez até um pouco menos do que isso, mas é bem provável que acabe ficando aqui mesmo a 11,75%. E a política fiscal segue no radar do Banco Central, porque afinal de contas, a arrecadação em agosto teve uma queda bastante expressiva, uma queda real de 4,14%. Isso também tem gerado queda nos repasses obrigatórios constitucionais, os FPMs para estados e municípios. Próximas reuniões do Copom serão dia 6 de novembro e dia 11 de novembro, em que poderá inclusive não haver nenhum corte ou um corte inferior, caso o cenário não permaneça. Então teve esse alerta do Copom, mas o principal fator além deste, que acabou ensejando toda essa queda, e queda até mesmo nas ações das Big Techs norte-americanas, como Microsoft, por exemplo, foi justamente o tom rígido do Fed, Banco Central norte-americano, que por mais que tenha mantido as taxas estáveis, no intervalo entre 5,25% ao ano a 5,5%, o Fed sinalizou claramente que a inflação continua descontrolada nos Estados Unidos e que a meta da inflação está longe de ser alcançada, de tal modo que o mercado espera que haja mais uma alta nos juros norte-americanos, o que se reflete aqui no Brasil, porque afinal de contas a nossa bolsa acaba sendo sustentada pelo capital estrangeiro no curto prazo. Portanto, é provável que haja mais uma alta na próxima reunião do Fed em 25 pontos base, podendo chegar ao intervalo de 6% ao final desse ano, e não há nenhuma perspectiva de queda na Fed Funds Rate durante 2024. E veja que, muito embora a grande causa da queda da nossa bolsa tenha sido o tom mais ríspido do Fed quanto aos juros, se nós pegarmos aqui o SPY, que é um ETF que replica o S&P 500, ele caiu apenas 1,63%, abaixo dos 2% do Ibovespa. Então veja que o mercado reage muito menos lá fora, mesmo a grande causa sendo lá fora. O Brasil é muito frágil ao capital estrangeiro. Tivemos hoje também, diante dessa aversão ao risco, alta nas taxas de juros. Pegando-se aqui o pré-fixado 2029, ele saiu de uma taxa de 11,01% para 11,12%. Isso aconteceu com o pré-fixado 2026 também e a grande maioria dos títulos públicos federais. Tivemos ainda alta nas taxas de juros na Turquia, de 25% para 30%. O cenário lá é ainda pior. O Brasil pelo menos conseguiu conter minimamente o cenário inflacionário. E aí você poderia se perguntar, Luan, afinal de contas, quando os juros caem, mesmo que tenha sido uma queda ali pequena, por que a bolsa continua caindo? Veja, vamos lembrar aqui o cenário recente da nossa bolsa de valores. Se nós pegarmos esse fundo de março de 2023, Ibovespa estava abaixo de 100 mil pontos. E aí, a partir daqui de maio, começou um rally que chegou a esse pico aqui, acumulando 20% de alta, de tal modo que o mercado já, pelo menos em maio, estava projetando queda no juros. Então a precificação dessa queda que nós tivemos agora já aconteceu nesse rally, razão pela qual a queda de agora é simplesmente uma correção de mercado, porque além de os juros não terem caído além do que o mercado projetava, tem a situação da inflação descontrolada nos Estados Unidos.
Então veja que a antecipação do mercado é muito clara e você não deveria se preocupar com isso porque você nunca vai acertar o market timing. O que importa para você é comprar os ativos nos melhores preços possíveis, abaixo dos preços que você definiu para aportes, dentro da sua carteira ir acumulando enquanto as ações estiverem abaixo do preço teto, porque nesses momentos de rally, a maioria das ações acaba subindo para cima do seu preço médio e eventualmente até para cima do seu preço teto, se você for conservador ao definir a margem de segurança. Nesse cenário aí, temos as ações de Vale, que caíram bem hoje, voltaram para 67,50. Elas tiveram um rally recente, principalmente por conta do aumento do preço do minério de ferro. Pegando-se aqui, o minério de ferro alcançou inclusive $125 a tonelada, algo que não acontecia já há algum tempo. Desde janeiro desse ano, o minério de ferro não alcançava um preço tão elevado. E apesar dessa alta, em que Vale saiu desse fundo aqui de 62, 61 para atuais 67, beirou aqui os R$ 70, o mercado ainda espera uma alta mais expressiva para a Vale. E eu, como já tenho uma posição grande, estou aqui com 1.800 ações, prefiro comprar com mais desconto, utilizando as opções para isso. Para o JP Morgan, a mineradora ainda segue sendo a principal escolha desse setor. Segundo o banco, eles acreditam que a Vale agora está muito barata, com um múltiplo EV sobre EBITDA de 3,5 vezes em relação ao pico de fevereiro de 2023 de 5,9 vezes EBITDA. E eles projetam resultados melhores para o segundo semestre desse ano. E o BTG obviamente também entende que a ação estaria muito barata com preço-alvo a 96, o que é otimista demais. Prefiro comprar abaixo de 70. Se você segue pelo preço teto do Bazin, seria hoje um valor em torno de 66, 65 reais, porque você pega um yield de 6, e se você colocar aqui numa calculadora esse yield aqui de 3,75, você teria aqui 3,75 dividido por 0,06, seria um preço teto de 62. Acontece que Vale pode pagar mais do que isso através de dividendos extraordinários, os resultados operacionais podem melhorar muito no segundo semestre. De qualquer forma, parei de comprar nesse momento, justamente pela alta exposição que eu já tenho e porque prefiro utilizar opções nesse momento para comprar, de preferência abaixo de 61, 62 reais. Banco do Brasil também caiu bem hoje, 2,29%. Eu tenho put com vencimento no dia 20 de dezembro com strike de R$ 44 reais. Aí eu vou aumentar a posição dessa maneira. Meu preço teto aqui em Banco do Brasil é justamente 45, então está se aproximando para novos aportes. Irani foi para R$ 13, infelizmente não deu para comprar mais. Eu até tive a oportunidade, mas acabei focando em outras ações. Ainda dá para comprar aqui BB Seguridade, que é o que eu tenho comprado, vez ou outra, e até mesmo a Transmissão Paulista. E vale destacar mais um ponto aqui ainda, que impede o Bovespa de eventualmente ter mais algum rally, é o fato de que, com essas taxas de juros ainda elevadas nos títulos públicos e na renda fixa, muitos ainda estão travados nesses títulos, não querem sair agora. Quando a taxa Selic estava em 13,75, aplicaram grande parte dos seus recursos, então ainda há muito dinheiro que deve vencer para o ano que vem, por exemplo, títulos pré-fixados ali, ou até atrelados a um índice de preços como IPCA para vencer ano que vem, e aí poderão migrar para a renda variável. E vocês sabem que isso acaba acontecendo quando a bolsa já começa a ficar mais cara. Então o momento, obviamente, de se posicionar ainda é agora, com muito dinheiro ainda aqui dentro da renda fixa por conta dessas altas taxas. Não significa, obviamente, que você deva estar full renda variável. É importante diversificar em renda fixa para a sua própria proteção mental. Sempre lembrando também que o Ibovespa pode sequer subir muito ou até subir muito, que não vai mudar muito na sua vida. O que importa no Brasil é o stock picking mesmo. Esse gráfico do preço do Ibovespa em dólares demonstra muito bem isso. Se você ficar ancorado na alta do Ibovespa que nunca vem, você vai ficar extremamente frustrado, porque veja, se nós pegarmos o atual preço do Ibovespa em dólares, 24 mil pontos em dólares, esse patamar de preços é o mesmo patamar de preços de 2017 e pior do que isso, ainda não houve recuperação dos patamares de preços de 2014. E se puxarmos um histórico ainda maior, o Ibovespa está longe de alcançar aqui os 38 mil dólares de 2010. Portanto, foco na sua carteira, nos seus ativos. Ibovespa está praticamente fadado ao insucesso, até mesmo quando comparamos com a variação cambial. Isso fica ainda pior, na verdade. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Há uma playlist de mais de 83 aulas acumuladas e tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras e ainda lives exclusivas.
Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do Absoluto Zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você fez algum aporte nesse momento de queda? Está aguardando? Há ainda ações no seu portfólio que estão abaixo do seu preço teto? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luens, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!